Muito boa noite, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu cumprimento você na graça, na paz e no amor daquele que vive e daquele que reina, o nosso Senhor Jesus. E é com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos debaixo da presença do Espírito Santo do nosso Deus, para entregar a Ele o nosso louvor, entregar a Ele a nossa adoração e entregar a Ele essa comunhão, que é a comunhão dos santos, a comunhão da sua igreja, a qual o Senhor mesmo constituiu e declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Por isso, meu irmão e minha irmã, é com muita alegria que eu quero convidar você nesta noite a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 1. Jeremias, segundo dos grandes profetas, o segundo livro nesse conjunto dos profetas da Bíblia Sagrada, capítulo 33, versículo de número 1, nos diz assim, palavra do Senhor nosso Deus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres dos homens feridos pela minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Mas eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e de segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como fazia no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. E Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e temerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu, o Senhor, te dou. Amém, amém, e louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Meu querido irmão e querida irmã, o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele é bondoso. A sua ira, ela dura só por um breve momento, mas a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs e ela dura para sempre. O nosso Deus, Ele é Deus de paz, Ele é Deus que traz paz ao seu povo, Ele é Deus que faz o bem àqueles que clamam pelo seu nome, Ele é Deus que traz saúde, é Deus que cura, e é só Deus que pode sarar a nossa terra, é só o Senhor que pode sarar a nossa nação, e é só o Santo Deus de Israel que pode sarar a minha e que pode restaurar a sua vida. É o nome do Senhor que esta noite nós vamos mais uma vez louvar, e é o nome dEle que mais uma vez nós vamos entronizar. Por isso eu quero convidar você que nesse momento feche os teus olhos e que você faça desse começo de culto a sua adoração, a sua oração e a sua entrega ao Senhor nosso Deus. Deus está com os braços abertos e Ele quer acolher a sua vida e quer acolher a sua família. O nosso Deus está presente nesse momento e Ele quer receber o seu coração. Não importa se não estamos juntos fisicamente, porque a presença do Espírito Santo de Deus, o poder do Deus Todo-Poderoso, que nos constituiu como a Nova Jerusalém, a Igreja Santa e Imaculada que é dEle, cuja qual Ele é o cabeça, o Santo Deus, Ele nos une nessa noite, debaixo do seu amor e da sua graça. Feche os seus olhos nesse momento e vamos juntos orar e vamos engrandecer o santo nome do nosso Deus e do nosso Pai. Amado Senhor, é diante da Tua presença
que mais uma vez nos regozijamos, nos alegramos, ó Senhor, e que também por isso nos entregamos. Ó Pai, nós cremos, Senhor, que se te invocarmos e clamarmos, Deus, pelo teu nome, o Senhor revelará a nós coisas grandes e ocultas da qual, Senhor, não temos conhecimento. Ó Deus, e nós cremos, Deus, que tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Pai, que tu és o Deus que pode realizar o impossível. Ó Deus, aquilo que não é possível para nós, assim nós cremos, é possível para o Senhor. E é por isso, Deus, que nós clamamos ao teu santo nome nesta noite. É por isso, Deus, que é debaixo da tua presença, ó Deus, que nós nos ajuntamos para louvar, adorar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, não temos outro Deus além de ti. Tu és o único Deus que nós conhecemos, Tu és o único Deus que nós adoramos, Tu és o único Deus que nós entronizamos. E para onde mais, Senhor, nós iríamos, se só Tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna? Ó Deus, então assim, Senhor, nesse começo de culto, nós clamamos ao Senhor, para que Tu venha, Deus, perdoar os nossos pecados, para que Tu venha, Senhor, sarar a nossa terra, para que Tu venha, Deus, curar o Teu povo, ó Deus, para que o Senhor, Deus, venha restaurar a nossa nação, ó Deus, para que a Tua graça, mais uma vez nessa noite, seja, Deus, derramada sobre a nossa vida e seja, Senhor, derramada sobre o nosso coração. Que mais uma vez, Senhor, o nosso coração esteja, Deus, conectado ao Seu coração e que nós possamos, Deus, sentir o amor com o qual o Senhor nos acolhe, o Teu amor que nos salva, o Teu amor que nos regenera, o Teu amor que nos perdoa, que nos limpa e que nos purifica de todo pecado. Ó Deus, como a Tua Jerusalém, ó Deus, como a Tua nova Jerusalém, nós queremos, Deus, servir ao santo nome do Senhor nesta noite. E nós queremos, Deus, Te entregar o nosso louvor. Queremos, Deus, entregar ao Senhor uma adoração que seja agradável ao Teu coração. Ó Deus, que o Senhor, Deus, possa receber os nossos cânticos, a nossa oração, a nossa entrega, ó Deus, como aroma suave no Teu trono. Nós Te entronizamos, Senhor, nesta noite. E é assim que nós oramos, nós Te bendizemos e também já Te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém, e louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor já está presente em nosso meio. Ele já se faz presente aqui e agora, no meio dessa comunhão, desse ajuntamento da Santa Igreja, que é dele, que Ele mesmo constituiu para si. E por isso, como Igreja do Senhor, como Nova Jerusalém, a qual o Senhor salvou, restaurou e tem curado e abençoado, nós vamos entregar a Ele a nossa adoração e o nosso louvor nesta noite. Boa noite você, meu irmão, minha irmã que está em casa, você que está participando deste culto online, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor que excede todo entendimento esteja com a tua vida, com a tua família, e que você possa estar louvando ao Senhor juntamente conosco, pois digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e todo louvor, pois todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
profetizarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos irão Dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão. louvado seja o teu Teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Quando ser confessará, Santo, louvado santo é o teu nome, seja Deus. o teu Nós louvamos ao nome, teu nome, ó teu Deus. santo Nós glorificamos ao teu nome. nome. Mais uma vez, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Nós confessamos a Deus, nós queremos sentir a tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir mais de ti, Senhor. Enche-nos, Senhor, com teu poder, ó Deus. Transborda em nós a tua luz, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, mostrar para o mundo a tua luz, ó Deus. Nós queremos, Senhor, nós queremos sentir mais de ti. Santo, santo é o teu nome, ó Deus. E não há outro além de ti. Aleluia. Louvado e bendito seja o teu nome. Você que está em casa, você pode exaltar. Nós que estamos aqui, juntos exaltamos o nome do Senhor. Porque um dia, como diz o profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse menino que nasceu, o nosso Senhor Jesus, ele veio, morreu, ressurgiu, está à destra do Pai, pronto, hora que ouvir a ordem para buscar a sua igreja. Então, exalte ao nome do Senhor conosco com este cântico. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
bom que nós podemos aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque para que isso pudesse acontecer, esse plano de salvação, o Senhor abriu mão de sua glória, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, não usurpou ser igual a Deus, para morrer por mim e por você. Então, pense nisso, nesse sacrifício que o Senhor Jesus fez, para que um dia nós pudéssemos estar com Ele na vida eterna. Aleluias. Ele abriu mão da sua glória por mim e por você. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou e como filho obedeceu Até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. esse é o nome Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele é Jesus. Tu és Senhor, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Você que está na sua casa, que você possa estar declarando: Jesus, nome sobre todo nome. Se pudesse colocar de pé onde você está aí, declare conosco mais uma vez, nesse momento de dificuldade, de luta que estamos vivendo, que Jesus é o nome sobre todo nome, e nenhuma arma forjada contra a sua vida, contra a vida da sua família, prosperará, porque seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluias, porque o teu nome é sobre todo nome. O nome do Senhor Jesus é sobre todo nome. E o nosso Deus é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. E nós estamos aqui diante da presença do Senhor nosso Deus nesta noite, não como forma de barganhar algo com Deus, porque nós já temos recebido as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas nós estamos aqui para agradecer ao Senhor nosso Deus, para entregar a Ele a nossa gratidão, a nossa generosidade, o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, meu irmão e minha irmã, é que a palavra de Deus, ela nos desafia a entregar o nosso dízimo e a nossa oferta com alegria, com singeleza de coração, com generosidade, como quem faz, não porque irá receber alguma coisa, mas porque já recebeu, e já recebemos a graça do Todo-Poderoso Deus. Vamos nesse momento separar esse instante, para que o nosso dízimo, a nossa oferta, possa ser entregue nas mãos do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ainda diante da presença do Deus Todo-Poderoso, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e é também desta forma o primeiro dos 4 evangelhos. Capítulo de número 4, logo, nós vamos fazer a leitura logo no versículo de número 1. Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: E a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar por 40 dias e por 40 noites, ele teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito,
e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E então, por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. E então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis então que vieram anjos, e ali o serviram. Palavra de Deus, amém, amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos nesse momento ainda orar, e pedir mais uma vez a bênção do nosso Senhor Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, e já, Senhor, nos alegramos, já, Senhor, nos regozijamos, ó Deus, e depois de ler a Tua palavra, já nos sentimos, Deus, alimentados. Ó Deus, mas nós cremos, Senhor, e assim esperamos que o Senhor ainda tem uma palavra para liberar sobre a nossa vida. Ó Deus, por isso nós clamamos, para que o Teu Espírito, ó Deus, e só o Teu Espírito, venha falar ao nosso coração com o Teu poder e com a Tua graça. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos dê também discernimento, para que possamos compreender a Tua mensagem. Fala, Deus, ao coração de cada um de nós, ao coração do Teu povo. É assim que nós oramos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Jesus é Filho de Deus, assim nós cremos e assim nós professamos a nossa fé. Jesus é Filho de Deus, mas Ele é também filho de Abraão e é também filho de Adão. Jesus é Filho de Deus porque Ele é o Verbo encarnado, Ele é a palavra que se fez carne, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o próprio Deus que se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua majestade e se fez homem, se fez ser humano, como eu e você o somos. Mas Jesus também é filho de Abraão, porque é filho do povo hebreu, é filho de mãe judia e foi criado por um homem judeu, Maria e José. Jesus é filho de Abraão porque é também descendente da tribo de Judá e é descendente do rei Davi. E Jesus é filho de Adão porque ele é filho da humanidade. Ele se fez homem, se fez gente, se fez carne, se tornou ser humano, como eu e você, assim o somos. Acontece que Jesus, ele não é apenas um ser humano, como qualquer outro, que já passou pela face da terra. Jesus não é só mais um humano, só mais um mestre, só mais um profeta, mas Jesus é um tipo de ser humano. Ele é um tipo novo de ser humano. Ele é aquilo que Adão deveria ter sido, mas que porém não foi. Quando a Bíblia Sagrada nos conta a respeito da criação, no livro do Gênesis, ela diz então que Deus, ele cria o ser humano, a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Como se olhasse no espelho, Deus decide criar o ser humano e assim traz a vida a Adão e traz a vida também a Eva. Acontece que, como eu e você sabemos e conhecemos a história, o ser humano Adão, ele não atingiu o potencial que Deus almejava para ele. Ele não conquistou, ele não se tornou, ele não foi aquilo que Deus sonhou que ele fosse. Ele não foi a imagem e a semelhança de Deus em sua plenitude. Mas Jesus, ele é sim o Filho amado de Deus, e é essa a declaração que o próprio Deus tornou pública quando Jesus, ele foi batizado. Quando Jesus, ele se submete ao batismo de João Batista, ainda que João recusasse batizar Jesus, dizendo: eu não sou digno de amarrar as tuas sandálias, e você é que deveria batizar a mim, ainda assim Jesus, ele se submeteu ao batismo de João, e no momento em que Jesus é batizado, eis que desce sobre Jesus o Espírito Santo, em forma de pomba, e uma voz ecoa no céu, dizendo: este é
o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Então o próprio Deus, ele testifica, a própria voz de Deus, ela anuncia que é Jesus, o Filho amado. E quando Deus, ele declara estas palavras aos presentes no batismo de Jesus, ele está dizendo o seguinte: aquele primeiro homem, Adão, ele ainda não foi tudo que eu imaginei a respeito de um ser humano. Aquele primeiro ser humano, Adão, ele não foi aquilo que eu havia sonhado para o ser humano. Ele não se tornou aquilo que eu havia planejado que o ser humano se tornasse. Mas esse aqui, Jesus, sim, esse é. É Ele, o meu Filho amado. E é nele que eu tenho prazer. Ouçam a Ele, sigam a Ele, obedeçam a Ele, escutem o que Ele tem a dizer, porque assim vocês também estarão escutando a mim. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vem afirmar que Jesus, ele é o último Adão. O primeiro Adão foi alma vivente, recebeu o fôlego de vida vindo de um sopro do próprio Deus, e assim se tornou alma vivente. Aliás, eu não sei se você sabe, mas no hebraico a palavra alma, nefesh, ela tem o mesmo significado de garganta. Por isso é que o salmista, inclusive, ele diz: a minha alma tem sede de ti, como quem diz, a minha garganta tem sede de ti, porque é pela garganta que entra o sopro de vida que torna aquilo que era barro em alma vivente. Então o primeiro Adão, ele é a alma vivente, mas o último Adão, ele é espírito vivificante, assim diz o apóstolo Paulo. Por isso é que Jesus, ele é o segundo tipo de ser humano. Ele não é apenas a restauração do que foi Adão antes da queda. Jesus, ele é um novo ser humano. O primeiro Adão, ele foi um homem natural. O último Adão, Jesus, ele é um homem espiritual. O primeiro Adão é o homem que, criado por Deus, ele faz a decisão de se rebelar contra Deus. O segundo Adão é o homem que, embora não tenha sido criado, mas gerado de Deus, ele traz em si a natureza do próprio Deus, ele faz a escolha contrária, de se submeter à vontade de Deus. E é dessa forma que Jesus, na qualidade de Filho amado de Deus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pela serpente. A mesma serpente que tentou Adão e Eva no jardim do Éden. O mesmo tentador que tenta Adão é agora o tentador que vem tentar Jesus. Mas diferente de Adão, Jesus, ele está sendo tentado no deserto. E há uma grande diferença, porque o primeiro Adão, ele foi tentado no jardim. O primeiro Adão, ele é tentado no paraíso. O primeiro Adão, ele é tentado aonde ele tem à sua disposição toda a criação, toda a natureza, todas as plantas, todo o alimento, toda a água, tudo aquilo que Deus criou, ele coloca à disposição do primeiro Adão. E é ali no jardim do Éden, no paraíso, que o primeiro Adão é tentado e que é derrotado pela serpente e é assim expulso desse jardim. E após ser expulso desse jardim, a palavra de Deus, no livro do Gênesis, nos diz então que Adão, juntamente com Eva, ele vai para uma terra árida, para uma terra seca, ou em outras palavras, ele foi para o deserto. Então o último Adão, ele está onde? Ele está no deserto. E isso significa que Jesus, ele não apenas assume para si a humanidade de Adão, mas ele assume também todo o ônus e toda a consequência da rebelião, da rebeldia e da desobediência de Adão. Tudo aquilo que o pecado de Adão trouxe como consequência,
Tudo aquilo que o pecado de Adão, a rebeldia de Adão, trouxe sobre a sua vida e sobre a sua descendência, a humanidade até os dias de hoje, eu e você, tudo isso Jesus assume na sua humanidade. E é por isso que Jesus vai para o deserto, porque ele toma para si a consequência da rebeldia e a consequência do pecado de Adão. O primeiro Adão é tentado no jardim, o segundo e último Adão é tentado no deserto, assumindo assim as consequências do pecado do primeiro Adão. No paraíso, o primeiro Adão está diante de duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore que produz o fruto da qual, se ele comesse, morreria, e a árvore que produz o fruto da qual, se ele comesse, viveria para sempre. A árvore da vida, da qual Adão não comeu, ela representa essa atitude de redenção, de submissão e de adoração da criatura ao seu Criador. O filho que come da árvore da vida é o filho que diz sim ao Pai. É o filho que olha para o Pai e diz: sim, Pai, eu quero viver a tua vontade e não a minha. Eu quero viver os teus planos e não os meus. Eu quero ter para mim como consequência a vida que só o Senhor pode dar. O filho que come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele expressa a sua rebeldia diante de Deus, a sua intenção de autonomia diante do Pai e diante do seu Criador. Por isso o filho que come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o filho que diz não ao Pai. É o filho que diz: não, Pai, eu não quero viver a tua vontade, mas eu quero viver a minha vontade. Eu não quero viver os teus planos, mas eu quero viver os meus planos. Eu não quero me submeter às tuas decisões, mas eu quero tomar as minhas decisões por conta própria. Por isso o filho que come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz não ao seu pai e ele diz não ao seu Criador. A atitude de Jesus de se submeter ao batismo de João Batista, o batismo do arrependimento, é a atitude do filho que come a árvore da vida. Por isso é que antes de ir ao deserto e ser tentado pela serpente, Jesus se rendeu a Deus. Ele se submeteu aos planos do Pai. E quando ele recebe o batismo de João, ele está dizendo: sim, Pai, eu estou pronto para começar e para que seja dado início o teu plano, o plano que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre toda a humanidade. Aceitar o batismo de João é o sim de Jesus. É a atitude de Jesus de quem come não do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas de quem come da árvore da vida. Passados os 40 dias do jejum de Jesus, quem é que chega? Chega a serpente, com a intenção de tentar aquele que é o Filho de Deus. E quando chega o tentador, quando chega a serpente, Jesus já poderia ter dito a ela: olha, você chegou atrasada, porque eu já comi da árvore da vida. Agora eu já me rendi ao Pai, eu já me rendi ao plano e ao projeto de Deus. Você está atrasada. No livro do Gênesis, é dito para nós que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele parecia agradável ao paladar, ele era atraente aos olhos, e além disso, ele era desejável para que dele pudesse se obter o discernimento. Isto é, o fruto despertava o desejo de quem olhava para ele, saciava a fome e sugeria que o ser humano poderia se tornar igual a Deus. Uma completa ilusão. E é nessa ilusão que cai o Adão. Porque discernir o bem do mal
Significava, na verdade, tomar para si a prerrogativa de definir aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é certo e aquilo que é errado, sem que precisasse de Deus para lhe dar esse discernimento. Em outras palavras, quem come desse fruto do conhecimento do bem e do mal, reivindica para si autonomia em relação a Deus. Declara para Deus o seguinte: eu não preciso que o Senhor me diga o que é bom e o que é mal. Eu não preciso que o Senhor me diga o que é certo e o que é errado. Eu não preciso que o Senhor me diga o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu vivo a minha vida do meu jeito, do jeito que eu bem entender, e o Senhor não tem nada a ver com isso. E no deserto, a serpente segue o mesmo modelo de tentação com a qual seduziu Adão no jardim. Primeiro, a serpente apela para as necessidades do corpo, fazendo uso da situação vulnerável da qual Jesus se encontrava logo depois de ter sentido fome, de ter passado 40 dias em jejum. Mas é também em um apelo aos desejos, em que coloca diante de uma vitrine, e quem procura encher os olhos de Jesus, e mostrando a glória de todos os reinos do mundo. Primeiro, a serpente tenta a carne. Depois ela tenta seduzir a alma. Primeiro, ela tenta convencer Jesus a saciar a sua fome. Depois, ela tenta convencer Jesus à soberba e ao orgulho presentes no coração humano. Por último, o tentador leva Jesus ao pináculo, o lugar mais alto do templo, e ali sugere que ele salte nos braços dos anjos, afirmando o seguinte: olha, você é filho de Deus. O próprio Deus diz que tem prazer em você. Se atire aqui do alto, se atire daqui para baixo. Afirme agora e Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustentem nos céus. A sugestão da serpente é que Jesus se torne espetacular, que Jesus mostre a sua glória e que Ele mostre que todo o universo gira ao seu redor. É assim que a serpente ela tenta Jesus, procurando despertar no seu coração a vaidade, o orgulho, a prepotência e a arrogância que eu e você, seres humanos, conhecemos muito bem. Acontece que Jesus ele é um novo tipo de ser humano. E ele enfrenta as três tentações: os apetites do corpo, os desejos da carne e a ambição espiritual. Jesus recusa transformar as pedras em pães para satisfazer as necessidades do seu corpo. Ele rejeita ter acesso fácil à glória dos reinos do mundo para satisfazer os desejos da alma. E por último, ele diz não. Ele diz absolutamente não em ser reconhecido daquela forma como centro do universo para satisfazer a ambição do seu espírito. Mas a serpente é ardilosa, a serpente é astuta. E é interessante que a serpente ela tenta Jesus, usando inclusive versículos bíblicos. Ela tenta Jesus usando a palavra de Deus. Alerta para você. Cuidado, muito cuidado com quem cita versículo bíblico fora de contexto. Muito cuidado com quem usa versículos bíblicos para confrontar a sua fé. Muito cuidado, porque existem muitos que usam versículos bíblicos como tentativa de manipulação. Isso não é novo. O diabo fez isso contra Jesus. Primeiro, a serpente questiona a identidade de Jesus como Filho de Deus. Como pode
o Filho de Deus passar pelas necessidades do corpo? Como pode o Filho de Deus sentir fome? Como pode o Filho de Deus não ter as suas necessidades supridas? Como pode o Filho de Deus passar por alguma necessidade? Essa é a pergunta que a serpente lança no coração de Jesus, e tenho certeza que a mesma serpente também já lançou essa pergunta no seu coração. Se você é filho de Deus, onde está o pão de cada dia? Por que você sente fome? Ou por que você passa necessidade? Por que você não dá ordem às pedras para que se transformem naquilo que é necessário para suprir as suas demandas? Mas Jesus olha para a serpente, ele olha para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando Jesus diz isso ao tentador, ele está se referindo à palavra que ele ouviu Deus pronunciando dos céus, dizendo que ele era o seu filho amado. E por isso Jesus responde a pergunta da serpente da seguinte forma: olha, eu sei que eu sou o filho de Deus, e eu sou o filho amado de Deus. Foi o meu pai quem me disse isso, e eu não preciso duvidar da palavra do meu pai. E Jesus, com a sua resposta, ele diz também para nós: eu não tenho nenhuma dificuldade em passar fome, em ter as minhas necessidades não supridas, porque o fato das minhas necessidades não estão sendo satisfeitas não significa que o meu pai não me ama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, diz Jesus na sua resposta, o maior e melhor alimento que eu recebo não é o pão que mata a fome do corpo, mas é a palavra do meu Pai, que sacia a minha alma e que dá sentido à minha vida. Por isso é que nem só de pão viverá o homem. Aliás, o pão é a menor das preocupações do ser humano. Mas é a palavra de Deus que alimenta o nosso coração, é a palavra de Deus que traz sentido à nossa vida. Meu irmão e minha irmã, não caia na tentação da serpente, que muitas vezes diz aos nossos ouvidos: está passando necessidade, está passando dificuldade, tem certeza que você é mesmo filho de Deus? Tem certeza que Deus te ama mesmo? Tem certeza que Deus está mesmo te abençoando? Tem certeza que Deus está mesmo presente na sua casa? Tem certeza que Deus está mesmo ouvindo as suas orações? Quem faz essas indagações é a serpente, é o tentador. E quando a serpente vier, responda a ela como respondeu Jesus: nem só das necessidades do corpo vive o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando a serpente tenta encher o coração de Jesus de soberba espiritual, fazendo um teste para ver se Deus ele vai mesmo cumprir a sua promessa de usar os anjos em seu favor, usando o versículo bíblico, no qual diz que ele dará ordem aos seus anjos e eles o obedecerão. Jesus olha para a serpente e responde o seguinte: olha, eu não vou exigir que o meu Pai prove que me ama. Eu não preciso tentar a Deus. Eu não preciso colocar Deus à prova. E eu não vou rivalizar com o meu Pai para ver qual de nós dois é o mais importante. Eu não pretendo ocupar o lugar dele, e eu não vou usurpar a palavra dele ao meu respeito. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz, em sua carta aos Filipenses, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, e não se inclinou para ocupar o lugar do Pai. Mesmo sendo Deus, ele não usou da prerrogativa para se impor sobre as pessoas como Deus. Mesmo sendo Deus, ele não escolheu o caminho do autoritarismo, da tirania, mas ele escolheu o caminho do esvaziamento, da humildade, e tomou forma de servo, e se humilhou, e se rejeitou, e se morreu no nosso lugar. Tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as consequências do pecado de Adão. Mesmo sendo Deus, o caminho que Jesus escolhe
é o caminho do esvaziamento. É o caminho de quem abre mão da sua própria glória. Por isso é que Jesus ele é entronizado na sua ressurreição. Justamente porque ele não caiu na tentação de usar das suas atribuições divinas. Justamente porque ele não caiu na tentação de provar a Deus, de tentar a Deus. E aí então, depois dessa segunda negativa de Jesus, que a serpente ela dá a sua última cartada, mostrando a Jesus o esplendor de todos os reinos do mundo e dizendo a ele: olha, tudo isso eu te darei se você se prostrar e se você me adorar. Naquele momento a serpente coloca diante de Jesus uma rota de fuga para o seu sofrimento e coloca diante dele a alternativa de viver uma vida de prazer e de satisfação de todos os seus desejos. Mais uma vez, um alerta para você. Quem diz, eu te darei tudo, se você se prostrar e me adorar, não é o nosso Deus. O relacionamento com o nosso Deus, ele não funciona na base da barganha. Ele não funciona na base da troca. Ele não funciona na base do nós damos e Deus nos devolve. O relacionamento com o nosso Deus, ele funciona na base da sua graça e do seu amor. Por isso é que graça é favor imerecido. Porque nós não merecemos e dinheiro nenhum do mundo poderia comprar aquilo que Deus fez por nós. Deus tem uma atitude de generosidade para conosco. E em contrapartida, nós só podemos também ter uma atitude de generosidade e de gratidão diante daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus irá fazer por nós. Por isso é que a essa última tentação, Jesus responde assim para a serpente: olha, eu sou o dono de tudo isso. Eu sou o dono de todos esses reinos do mundo e eu vou pegá-los da sua mão. Não é você quem vai me dar os reinos do mundo. Eu vou arrancar os reinos do mundo da sua mão e eu vou vencer você. Você se tornou o príncipe deste mundo porque usurpou o lugar de Deus. Mas eu, Jesus, eu sou o legítimo dono de tudo isso. E eu vou adorar ao meu Pai. E eu vou fazer a vontade do meu Pai. Serpente, você está me confundindo com Adão. Adão fez a sua vontade. Adão serviu você, porque ele queria mais do que aquilo que lhe era devido. Eu não. Eu sirvo e eu adoro apenas ao meu Pai. Por isso Jesus olha para a serpente e diz: retire-se, Satanás, vá embora, porque a palavra diz: adorarás o Senhor o teu Deus, e só a Ele prestará culto. Meu irmão e minha irmã, o último Adão, ele é vencedor aonde o primeiro Adão fracassou. O segundo homem, ele é vitorioso onde o primeiro homem foi derrotado. Jesus diz sim ao projeto e aos planos do Pai, e nos convida também a dizer sim ao nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus inaugura na história um novo tipo de humanidade. Um homem que não precisa mais ser como Adão e uma mulher que não precisa mais ser como Eva. Seres humanos que não precisam mais ser vencidos pela cobiça, pelo desejo ou pela soberba e pela vaidade. Jesus inaugura um novo tipo de ser humano que não é mais levado por aquilo que a carne quer, mas um ser humano que se submete à vontade do Pai. Está diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. O Senhor coloca diante de nós. Nós podemos ser humanos à imagem de Adão, mas podemos também ser humanos à semelhança de Jesus. Nós podemos nos render aos nossos apetites, desejos e ambições e adorar a nós mesmos e nos curvar diante da serpente. Nós podemos escolher a nossa própria satisfação e a nossa conveniência
acima de todas as coisas. Nós podemos dar voz à nossa carne e ao nosso ego e reivindicar a autonomia em relação a Deus. Essa é uma opção. Esse é um caminho que você pode escolher. Ou nós podemos nos ajoelhar diante de Deus e podemos nos render diante da vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós podemos fazer como Adão, ou podemos seguir o exemplo de Jesus e dizer a Deus: Pai, contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Meu irmão e minha irmã, nós somos filhos amados de Deus, nós somos filhas amadas de Deus, e nós não precisamos provar isso a ninguém, porque ninguém pode mudar essa realidade. Nada e absolutamente nada, nem anjos, nem demônios, nem potestades e nem principados, nem coisas do presente e nem coisas do porvir, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que nos reconciliou em Cristo Jesus. E também, absolutamente nada, nós precisamos exigir que Deus prove que nos ama, porque Ele já deixou bem claro o seu amor para com cada um de nós, na sua expressão máxima, quando Ele entregou o seu único Filho na cruz do Calvário, para que morresse no nosso lugar e para que levasse sobre si as nossas dores e as consequências do nosso pecado. Por isso, meu irmão e minha irmã, apesar de tudo e apesar de todos, mesmo diante de todas as contradições dessa vida, de todos os desafios desse mundo, mesmo diante de todos os sofrimentos e aflições aos quais nós estamos sujeitos todos os dias, mesmo diante desse momento caótico que nós estamos vivendo agora, onde param muitas dúvidas e perguntas sobre as nossas cabeças, diante de tudo isso, eu quero dizer a você nessa noite, que nós vivemos sustentados pelo amor de Deus, e que em tudo, absolutamente tudo, nós somos mais do que vencedores, porque esse direito, ele nos foi dado por Cristo Jesus, que vive, que reina e que está presente aqui agora no nosso meio, no meu e no seu coração. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que continue guiando os teus passos, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Nós adoramos e exaltamos ao nome do Senhor, pela sua palavra que fala aos nossos corações, e agradecemos ao Senhor Jesus continuamente, porque o Senhor Jesus venceu a morte, se esvaziou como o pastor colocou na mensagem, morreu por mim e por você, e está sentado à destra do Senhor, sendo nosso advogado, dentre muitas coisas, nosso advogado fiel. E em nome de Jesus, o Senhor ouve o nosso clamor. Deus não rejeita a nossa oração. Se às vezes estamos tristes, chorosos, mas faça o clamor ao Senhor, exalte o seu nome, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Está te ouvindo, meu irmão. Clame ao Senhor. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, Erga suas mãos, sua bênção chegou. comece a cantar Com muito louvor, 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 com muito louvor. Cante ao Senhor com muito louvor. Glória a Deus. E é com muito louvor que nós nos entregamos nas mãos do nosso Pai, para que a vontade dEle, ela seja feita sobre a nossa vida. Antes de encerrarmos o nosso culto, alguns últimos avisos. O irmão Elinho pede para lembrar aos irmãos e irmãs assinantes do Nocenáculo, que o Nocenáculo está disponível, está à sua disposição aqui na igreja, no local onde ficam os envelopes dos dízimos. Você que ainda não retirou o seu cenáculo, você pode vir à igreja durante a semana e retirar o seu exemplar. No próximo domingo, nós estaremos celebrando 119 anos de aniversário de vida da nossa igreja, 119 anos. Nós teremos aqui conosco a celebração do grupo Cainós, grupo do qual fazem parte os nossos irmãos Claudinei e Conrado, membros aqui da igreja, também o nosso irmão Eliezer, e nós estaremos juntos celebrando, louvando e adorando ao Senhor nosso Deus pelos 119 anos de aniversário de vida e de missão da Igreja Metodista aqui em Santos Dumont. Nós também queremos cumprimentar a irmã Nancy e os seus familiares que estiveram celebrando conosco nesta noite, lá de Taubaté, do interior de São Paulo. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, minha irmã, pela vida da sua família e pela vida dos demais visitantes que louvaram ao Senhor conosco nesta noite. Eu quero convidar você nesse momento, meu irmão e minha irmã, a fechar os teus olhos. E nós vamos louvar, nós vamos adorar e vamos mais uma vez agradecer ao nosso Senhor Jesus. Amado Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós mais uma vez te agradecemos, mais uma vez nos entregamos e mais uma vez, Senhor, nós louvamos ao Teu santo nome. Ó Deus, a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor, eles não terminam aqui, mas nós queremos, Senhor, ao decorrer da nossa semana, continuar louvando e continuar adorando ao Senhor por meio da nossa vida. Ó Deus, que o nosso testemunho, ó Deus, que o nosso coração, que as nossas decisões, que as nossas palavras, ó Deus, que tudo aquilo que fizermos, Senhor, que possa, Deus, honrar e que possa, Deus, glorificar ao Teu santo nome.
nome. Ó Deus, continua, Senhor, produzindo na nossa vida, ó Deus, frutos de uma vida santificada, ó Deus, e dedicada ao Senhor. Que Tu continue nos abençoando, nos direcionando, ó Deus, pelo caminho que é o caminho da Tua vontade, a qual nós cremos é boa, é perfeita e é agradável. Seja, Deus, com a Tua igreja nessa noite. Abençoe a vida, Senhor, de cada irmão e de cada irmã. É com gratidão que nós clamamos pela Tua bênção e pela Tua proteção sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. E que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor sempre terno e eterno de Deus, e que a doce comunhão, a esperança e a paz do Espírito Santo de Deus, que seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo espalhado sobre a face da terra, hoje, agora e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Uma semana abençoada para você, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.